Você está exausto, como se estivesse carregando o mundo nas suas costas? Você acredita que precisa compreender mais sobre a palavra de Deus e ter certeza que não está sendo enganado por todos esses ventos de doutrina que sopram por aí hoje? Falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas que, em vez de pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ficam lá usando um monte de frase de efeito, prometendo mundos e fundos. Palavras que alimentam o ego, mas não te levam realmente para um verdadeiro encontro com Deus, para o íntimo com Deus. Misturam coisa do mundo com igreja. Será que isso tudo está na Bíblia Sagrada? Eu convido você, mais uma vez, a clicar o quê? No botão que apareceu aqui e conhecer o nosso programa de teologia. Deus abençoe sua vida. Ele era alemão e um dia ele estava falando comigo dos traumas que ele passava com o pai. E quando ele veio para o Brasil, numa época em que o pessoal vinha, todo mundo que... A Segunda Guerra Mundial ficou dando reverberações décadas depois. Ainda nos anos 60, 70, tinha gente ainda migrando para o Brasil, fugindo da guerra que tinha acabado já em 45. 45. Tá certo? Tinha gente ainda fugindo, porque a Europa demorou muito para se recuperar. Chegando no Brasil, todo o problema que ele recebia por ser alemão, aquela coisa toda, alemão também foi discriminado, todo mundo era nazista. E o pai, aquela criação severa. E ele viu muita destruição, muito efeito da destruição. Ele não viu a guerra, mas viu o pós-guerra. E um dia eu falei com ele, eu sei, Peter, o seu grande problema. Se tiver um cara lá em cima, eu falo apenas na linguagem que eu usei com ele, não diz respeito a Deus. Se tiver alguém lá em cima, é muito doído. Porque como é que você explica tanto sofrimento, tanta dor, tanta desgraça? É mais fácil emocionalmente imaginar que o céu está vazio, aí você não tem ninguém para odiar. Ele falou, agora você entendeu meu coração. E põe o alemão falar meu coração, porque o paralelo é esse. Se você descobrir hoje que sua mãe, você é órfão, mas tem dois tipos de orfandade. Você é órfão porque sua mãe morreu na hora que você nasceu. Ela estava dando à luz, ela morreu. O outro tipo de orfandade é que ela abandonou você na porta de uma igreja porque ela não queria você. São dois casos de orfandade, mas a segunda é muito pior do que a primeira, porque a primeira, assim, a mãe morreu, eu não tenho mãe, acabou, fazer o quê? A segunda não, ela não me quis. Então, nesse aspecto, eu tenho que ter um respeito pelo ateu, ou agnóstico, o cético. Não posso colocar todo mundo dentro do mesmo saco, porque, às vezes, aquela pessoa está na mesma situação do Peter. É mais cômodo, e eu tenho que ser sensível a essa dor, é mais cômodo emocionalmente para mim imaginar que não tem ninguém lá em cima, porque se não tiver ninguém lá em cima, eu entendo que leucemia e criança na mesma frase é uma questão que biologicamente você me explica, acabou, a vida é assim. Agora, se tiver alguém lá em cima, a mãe que te abandonou, ela tá viva, ela não morreu, ela tá viva, só que ela não te quis. Esse Deus existe e não tá nem aí pra mim. Então tem alguém pra odiar. Então, pra não odiar ninguém, é melhor imaginar que mamãe morreu quando eu nasci, do que acreditar que ela tá viva e não me quis. Mas aí eu vou colocar o primeiro tema... Esse é o ponto. Eu ia só... você pode colocar... Pera só um pouquinho. Mas vocês querem o banheiro fazer xixi? Eu vou fazer xixi, mas eu vou agora... Eu só ia falar assim, eu não tenho como afirmar se as figuras históricas que estávamos falando foi esse realmente o ponto, né? Sim. Você está observando um padrão que você viu... Sim. Não, mas é uma sugestão, dê uma olhada pra você ver. Eu vou ver. Eu gosto de números grandes. Eu esperaria um Enel Mostral maior, mas é interessante. É interessante. Faz sentido veja porque... só como um insight, não como uma certeza ao oposto absoluta. também. Eu já vi o oposto também. Eu já vi muito acontecer da pessoa ficar muito retrógrada, cartesiana e coisa, não sei o que lá, porque o pai foi um libertino que fazia tudo, fez a mãe sofrer e não sei o que. Eu conheço mais de uma pessoa que, tipo assim, o pai era um aventureiro, fazia de tudo, não sei o que lá, e o filho fala assim, nunca serei como meu pai. E aí ele faz o contrário, ele fica extremamente rígido e eventualmente ele pode continuar girando essa roda com o filho dele, que vendo essa rigidez toda, se faz o contrário, né? Então, o exemplo que a gente dá do cigarro, né? Que chega e fala assim, o pessoal saiu uma matéria dizendo que a juventude agora tá voltando a fumar, né? Que o pessoal mais novinho agora tá voltando a fumar. E aí falou assim, nossa, mas que coisa mais antiga, né? Já o pessoal tá parando de fumar. Eu falei assim, não, mas é que o problema é quem que começa e quem termina.
né? Em determinados momentos, quando eu era moleque, né, quando eu era adolescente, todo mundo fumava. E eu não fumava, eu era o bobão, nerd, babaca, não sei o que lá. Só que aí, uma pessoa legal não fuma. Aí fala, pô, o cara não fuma. Não, porque eu sou saudável. Aí fala, putz, então o legal é ser saudável. E aí todo mundo para de fumar. E aí quem fuma é que é o idiota, né? Vai dizer, puta, o cara fuma, que burro. Tira essa fumaça daqui, não sei o quê. Só que aí todo mundo para de fumar. E em determinado momento, alguém acende um cigarro. Quando a outra geração, alguém acende um cigarro e fala, pô, o cara acendeu um cigarro. Pô, olha que estiloso. Olha, o cara tem que segurar, vou acender também. E aí gira. Então você tem sempre uma troca, uma substituição. Todo mundo fuma, depois para de fumar. Depois todo mundo para de fumar, depois volta a fumar. Depois... Então vai fazendo isso. Eventualmente pode ser essa coisa aí que você falou, da pessoa que é muito retrógrada ou muito dura, muito... como se fala assim... Putz, me fugiu a palavra. Muito autoritária. Isso, muito autoritária, e depois uma pessoa muito liberal, depois muito autoritária. Pode ser, mas na verdade você não está errado no seu insight. Por isso que eu falei, Santo Agostinho de Hipona é um caso. Um exemplo, que ele se bem que ele foi libertino também, depois que ele se converte, né? O São Francisco de Assis, mas você pegar fora do cristianismo, você tem outros casos aí. Eu ia falar de Buda, mas Buda é um pouquinho diferente. Mas tudo bem, mas o ponto é que, de qualquer maneira, você tem... Eu não tenho os números aqui, mas há estudos psicológicos que usam metodologias diferentes, né, de psicobiografia, que analisam o seguinte: o que você mostrou aí, o camarada se tornou religioso, vou até usar a palavra fanático, você não usou, mas vou usar, bem fanático, porque tinha um pai liberal, e o outro se tornou ateu porque tinha um pai conservador demais. De qualquer maneira, nós estamos... Um caso não exclui o outro, não anula o outro. Estamos mostrando perfis comportamentais que têm uma origem na relação paterna. O que me leva a concluir o seguinte. Aqui é por não ser processualista. Eu discordo de padrões humanos muito cartesianos. Que esse foi o erro do arqueólogo processualista. Vou falar que todo ateu é filho de um pai... conservador, autoritário, e nem até porque todo... eu não sou, mas tudo bem. Exatamente, nem todo... Qual foi o outro exemplo que você usou? E nem todo religioso é filho de um pai libertino. Exato. Né? Mas mesmo que eu não possa fazer esse parâmetro de carro, esse parâmetro esperável na biologia, eu posso fazer, assim, linhas de comportamento que me levam a uma conclusão. Olha o perigo, a importância das relações sociais para moldarem a nossa crença ou a nossa descrença. Exato. Com certeza. E a partir disso a pessoa perguntar, a minha crença, e aí é uma pergunta que eu faço geral, eu faço para mim, Rodrigo, Pirula faz para ele, não é um tom acusatório, não estou te levando a pensar, mas é para o pessoal, cada um refletir para si mesmo. A minha crença ou descrença é fruto de um assentimento honesto que me deixa em paz, ou é a reação a um trauma que eu tive? Isso vale para os dois lados. Você é religioso porque você teve um encontro com Deus, ou você está querendo responder a uma coisa que você tem até um comportamento que beleza, mas por motivações equivocadas.